Recentemente, Kim Petras lançou seu novo EP, Slug Pop, o qual pode ser considerado seu primeiro grande projeto dentro da sua nova gravadora, a Republic Records. E junto com esse lançamento, que por si só já deu o que falar, vieram algumas outras polêmicas, envolvendo Kim Petras, Kesha e, sobretudo, o produtor principal do álbum, Dr. Luke. Então nesse vídeo nós vamos comentar sobre o álbum, contar um pouco da história dele, contar o que ele significa para Kim Petras e, claro, dar um veredito final comentando se esse EP vale a pena ser escutado ou não, por mais que tenha aí muitas polêmicas envolvendo ele. Hoje nós vamos falar sobre a Kim Petras e sobre o seu EP polêmico, Slug Pop. Esse EP ele faz parte aí da linha de sucessão de lançamentos da Kim Petras dentro da Republic Records, que é o seu novo selo. É uma gravadora mesmo oficial e poderosa que começou os lançamentos da Kim Petras desde The Future Start Now. E assim, é um lançamento audacioso, polêmico, ousado, porém vamos começar comentando um pouco sobre a recepção desse EP, que foi muito mista, eu acho que até mais negativa do que mista, porque para além do conteúdo do EP já ser polêmico, as pessoas estranharam o fato da Kim Petras continuar a parceria com o Dr. Luke. Ele realmente é o produtor de todas as faixas desse EP e co-escreveu todas também, então a participação do Dr. Luke nesse EP é inegável. Ele que na verdade é o produtor da Kim Petras já há um bom tempo, desde a fase dela como uma artista independente, o Dr. Luke foi o produtor que assinou um contrato com ela. Os principais sucessos da Kim Petras até então foram produzidos por ele. É uma parceria realmente de longa data e continuou agora em 2022. E foi por este motivo que esse EP caiu aí em críticas muito negativas, porque as pessoas rapidamente resgataram a polêmica do Dr. Luke versus Kesha. É uma batalha judicial que já está durando aí há mais de 8 anos. E o fato do Dr. Luke estar assim descaradamente trabalhando no lançamento de uma grande artista transexual trouxe muita negatividade para Kim Petras e também algumas manifestações ali em prol do movimento da Kesha, que segue até hoje aí na justiça. Hoje o que sabemos é que o vínculo entre a Kim Petras e o Dr. Luke é um vínculo de contrato que começou muito antes, né, do processo da Kesha ser iniciado em 2014. Então seria mais fácil para todo mundo entender o fato dela estar assinada com ele até certo ponto, já que ele foi o primeiro produtor que assinou com ela. Porém, o fato dela permanecer, né, continuar em 2022, fazer um lançamento ainda com o Dr. Luke, foi realmente muito surpreendente para muitas pessoas. E também se tornaram muito polêmicas as declarações da Kim, meio que defendendo ou escolhendo um lado aí dessa história. Ela nunca falou com palavras, mas dá a entender que ela tem um lado. Ela parece apoiar o Dr. Luke, porque em uma entrevista ela disse que ele foi a pessoa que assinou o contrato dela e ponto. Em outro momento ela comentou como a repercussão do trabalho deles faz mal a ela, né? Tá sempre ali no radar dos haters. E ela disse que isso não deveria acontecer porque essa briga judicial é entre duas pessoas distintas, pessoas inclusive que ela respeita, mas como é uma coisa que ela não está envolvida, ela nem deveria falar a respeito. É realmente muito polêmica essa questão toda da Kesha, mas vamos aos fatos, né? A revista Rolling Stones foi a primeira aí a soltar o verbo, falando aí sobre essa ligação problemática e que essa era a coisa mais promíscua, mais suja a respeito desse lançamento Slug Pop. E de maneira generalizada as pessoas culpam muito a Kim Petras por esse vínculo. E até certo ponto eu concordo com ela. Ele foi uma pessoa que deu a primeira oportunidade para ela que já tinha recebido vários nãos de outras gravadoras, e também pesa o fato dela ser uma artista transexual com menos oportunidades historicamente comprovadas. E como ele fez isso por ela, ela sente certa gratidão, dá pra notar nas palavras dela, ela sente mesmo que sem ele a carreira dela não teria começado. E parando pra pensar, eles tiveram muito cuidado nessa parceria, porque muitos projetos da Kim foram assinados
pelo nome fantasia do Dr. Luke, então ele não aparecia nos créditos para não prejudicar essa ascensão dela. E foi assim também que ele apareceu em vários outros lançamentos, tá? Então a gente tem lançamentos com Maroon 5, lançamentos com a Saweetie, lançamentos com a Doja Cat, incluindo Say So. Então as pessoas não se manifestam tão negativamente com esses artistas que são notoriamente maiores e deixa sobrecair tudo sobre a Kim Petras, que talvez as pessoas esperassem que tivesse um posicionamento mais incisivo a respeito dessa polêmica. Mas onde está a cobrança aí atrás da Doja, da Saweetie, do Maroon 5? A gente não vê. E não é querendo julgar também pessoalmente, até porque só eles podem dizer como é a relação de fato deles, mas ela pode ter conhecido alguém diferente do que as polêmicas e os processos envolvendo o Dr. Luke. Então, sobre esse assunto, é basicamente o que eu queria dizer. Então, a gente tem que consumir o álbum, a gente não pode invalidar essa oportunidade da Kim por conta de uma pessoa. Se as pessoas querem se manifestar contra o Dr. Luke, que vão atrás dele de maneira pessoal, tá entendendo? E que vá também cobrar de outros artistas se é o caso, mas que realmente colocar abaixo um material de uma artista que não tem grandes oportunidades abaixo por conta de um homem, eu não acredito que seja certo. Então por isso eu consumo e eu também vou dar aqui a minha opinião sobre esse álbum da Kim Petras. Eu digo álbum, viu, gente, porque ele está sendo aí vinculado como um álbum, mas tem cara de EP, a gente não sabe ao certo, mas tem pessoas chamando de álbum, tem pessoas chamando de EP. Eu vou chamar de EP porque eu acredito que seja o caso. O álbum debut dela ainda está em andamento, né? Ela lançou 2 singles até então. Então eu acredito que esse EP Sludge Pop faça parte aí de um lançamento de um projeto sem vínculo direto aí com o álbum debut dela dentro da gravadora, que ainda vai acontecer pra frente. E eu lembro que esse álbum caiu aí como uma surpresa, né? Foi de repente. E logo de cara o título, ele é bem sugestivo. É um título que já chama atenção. E é justamente por isso que ele existe. É um título chocante, é um título que te puxa. Sludge Pop, que seria uma coisa meio que um pop imundo, um pop transgressor, um pop polêmico, um pop promíscuo. Então é por aí, e o título anuncia bem o que tem por dentro aí desse EP. E assim, por mais que ele seja um álbum curto, de apenas 7 faixas, ele é um álbum muito bem trabalhado, é um álbum muito completo e você tem a sensação, no fim das contas, de estar escutando um projeto muito menor do que um EP. Porque, gente, as músicas, elas fazem transições entre si. Então, de uma música para outra, existe ali um elemento que faz uma pequena ligação e você acaba escutando uma música atrás da outra praticamente sem perceber. E eu considero isso uma qualidade tanto, porque fazer essas transições não é algo fácil, é algo que tem que ser planejado, arquitetado para funcionar, e aqui funciona muito bem, até porque os gêneros das músicas são muito parecidos, tá muito ali na base do eletrônico, né, da música eletrônica, do eletropop. Então são músicas que refletem muito o pop ali do final da década 2000, que não por acaso são as referências principais da Kim Petras, que são Lady Gaga, a própria Britney Spears. Tem um quê visual de Christina Aguilera, o que pode ser uma boa estratégia aí, uma boa tática, que é criar esse efeito nostálgico nos fãs de música pop. A temática das músicas também tem essa ligação em comum, e por muitos motivos você acaba achando que está escutando a mesma música, sendo que são faixas diferentes, e isso me faz perceber que esse EP é temático. O tema principal é sexo explícito, situações explícitas, e é muito... é uma loucura total, e cada faixa fala de uma situação diferente, distinta, mas o conjunto dá a sensação que a gente está escutando aí uma mesma história, mas a experiência é sensacional, porque fala de uma coisa muito casual, que é o sexo, né, gente? Afinal de contas,
isso é um grande mérito desse álbum, falar sobre sexo abertamente, porque o pop ele ficou muito diplomático, ele ficou muito conservador de um tempo pra cá, e esses assuntos não são abordados mais da maneira que já foi algum tempo atrás. E eu acredito que a geração de hoje precisa de um exemplo que fale sobre isso. Muitos artistas foram transgressores nesse sentido no passado, mas atualmente esse é um assunto muito secundário. É muito comum ele aparecer ali de forma subliminar, meio escondido, para passar aí no crivo das rádios, no crivo do público consumidor tradicional. Então é por esse motivo que, olha, eu gostei bastante desse conteúdo, bem sujo mesmo, que faz parte das nossas fantasias, faz parte da nossa vida. E tudo isso é um risco corrido, pois ela poderia fazer o seu lançamento aí, o primeiro lançamento na gravadora, de forma mais subliminar, de forma mais recatada, de uma forma que passasse melhor, mas ela chegou aí com um assunto super polêmico, quebrando a porta. Porque as pessoas em si têm o grande defeito de julgarem esse conteúdo como menos sério que outros temas. Mas saúde no sexo e o sexo são pautas aí históricas e realmente poucas pessoas têm a ousadia de serem porta-voz desse tema. E pode ser que ela traga surpresas ao público fazendo de projetos temáticos aí, lançamentos dentro dessa gravadora. Outra coisa que eu gostei bastante desse EP é que, embora ele tenha uma cara toda mainstream, a gente reconhece essas temáticas, essas letras, a própria batida em si, muito pop e muito eletrônica, de um nicho bem famoso que é a drag music, que é um gênero que existe muito pela representatividade e são músicas que tocam mais na noite, são músicas para baladas, são músicas noturnas. São músicas que tratam aí das fantasias de uma comunidade inteira, que é a LGBTQIA+. Então eu senti um pouco aí de drag music nesse CD, não à toa, a Kim faz parte dessa comunidade toda. E chegar no mainstream, numa gravadora como a Republic Records, trazer um som desse não é para qualquer uma. Vamos dar uma oportunidade para esse EP, porque se a gente invalidar todo esse trabalho que a Kim teve enquanto cantora, enquanto artista, por conta da polêmica, a gente vai estar invalidando a chance dela de se destacar, de sobressair. A pessoa com que ela trabalha diz muito pouco sobre ela, porque os posicionamentos dela enquanto pessoa desrespeitam a ela. Ela não pode responder por outra pessoa e nem deve, porque o momento dela se manifestar a respeito de outras demandas que não as dela, depende só dela e depende do momento que ela esteja confortável para fazer isso. Nada a gente tem que cobrar literalmente de uma pessoa porque ela não é obrigada a fazer nada. Eu espero muito que no fundo a Kim esteja tendo bons relacionamentos aí no mundo da música, que é muito transfóbico, é muito homofóbico, é muito difícil para pessoas como nós, ok? Então essas foram as minhas opiniões sobre o slut pop. Eu confesso que há muito tempo eu queria um disco como esse, um projeto como esse, mais descontraído, que tivesse a dose de ousadia que o pop precisa, a dose certa de polêmica, e nisso a Kim serviu. Então eu espero que isso tenha ajudado vocês a se decidirem sobre esse projeto, ok? Então por hora é só, um grande abraço e até o próximo. Slut pop, 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 pop. Slut, 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 pop, 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 pop.